Olá! E aí, pessoas, como vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Eu espero que tenha sido boa. Esse vídeo, infelizmente, não vai ser tipo um vídeo alto astral que vai ajudar mais vocês. Vai ser um vídeo sobre beds. Sim, novamente, eu já fiz um vídeo sobre beds antes. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre beds antes. Mas o outro vídeo que eu fiz sobre beds, Matheus, coloca links por aqui, ou links aqui embaixo. O outro vídeo que eu fiz sobre beds foi falando mais dessa necessidade que a gente tem de viver a vida com velocidade, porque a gente tem que estudar e a gente tem que arranjar um emprego e a gente tem que se estabilizar, porque a gente precisa ter dinheiro pra quando a gente quiser casar. Essa necessidade de velocidade relacionada à nossa ansiedade. E dessa vez eu vou falar sobre as beds que eu tenho por morar no Brasil. Sim, morar no Brasil me mantém na bad. Aí você faz, sim, mas você morou no Brasil a sua vida inteira? Ou você já morou fora do Brasil? Não, eu nunca morei fora do Brasil. Sim, é uma bad muito recorrente na minha vida morar no Brasil. Vamos entender por quê. Aqui no Brasil nós temos uma cultura de que você precisa estudar e ter ensino superior pra você ter salários melhores e cargos melhores. Quais são os salários mais altos do Brasil? Assim, você tem a galera ligada à justiça que ganha um salário muito bom e eles normalmente precisam ter graduação em direito, etc. E você tem salário de deputado, prefeito, outros salários relacionados a cargos de gestão pública. Essas pessoas precisam ter diploma? Não. Essas pessoas precisam se formar? Não. Essas pessoas vão ganhar mais dinheiro que você, que estudou muitos anos de sua vida? Sim. Essas pessoas vão ganhar mais dinheiro que você, que estudou todos os anos da sua vida. Essas pessoas estão dizendo que você precisa estudar muito, durante 5 anos no mínimo, e vão ganhar muito menos que eles, que não precisam estudar. Porque um deputado ou um presidente, ele não precisa necessariamente ter um curso de graduação pra estar ali. Começa a minha bad número 1. Como você fica dizendo a vida inteira que as pessoas elas precisam se formar e fazer um ensino superior de muitos anos pra ganhar um salário melhor, quando no país os gestores públicos sequer precisam entender de gestão pública. Eles não precisam estudar gestão pública. Pessoas que estudam gestão pública, elas ficam aí soltas, sem bons salários e sem concurso para cargo público, porque a maioria dos cargos de gestão que não envolvem tipo prefeitura, as secretarias elas são comissionadas. É o prefeito ou o presidente ou o governador que vão escolher esses cargos comissionados e não abre concurso para isso. As pessoas que estudam para gestão e que são capacitadas para fazer aquilo ali, elas só entram nesse caso se ela tiver alguém que indique elas, se ela for amigo de alguém de um governador, de um prefeito que quer botar elas ali naquele cargo comissionado. E tipo, minha bad ela vai começando daí, porque eu estudei 5 anos da minha vida, eu passei 5 anos numa graduação. E eu me formei, e tipo, quando eu me formei, eu esperava chegar lá no mercado de trabalho e ter um salário melhor. Todo curso que você for fazer, toda profissão, ela tem uma classe que ela determina um piso salarial. O que seria esse piso salarial? Seria um salário mínimo. Seria um salário mínimo que você está apto a ganhar só pelo fato de que você já é aquele profissional. Então, independente de onde você trabalha, o que você trabalha, você deveria ganhar no mínimo isso, certo? Nosso piso salarial, da maioria das profissões, piso salarial não é respeitado. Ele existe, ele está lá no regimento, mas ele não é respeitado. Principalmente para profissionais de saúde, que é uma realidade muito triste hoje em dia, que tirando a medicina, que graças a Deus eles têm uma classe bem unida, que eles respeitam piso, tipo, se for um salário mais abaixo do que eles estão acostumados a ganhar, não vai ninguém trabalhar. Mas fora isso, as outras áreas elas estão muito superlotadas e o que acontece é que qualquer emprego que aparecer que esteja abaixo do piso salarial, acaba existindo alguém que vai trabalhar no salário abaixo do piso. E aí o que acontece é a desvalorização das profissões e salários cada vez mais baixos. E tipo, apesar de hoje em dia eu não estar exercendo minha profissão, eu tô fazendo pós-graduação, eu tô no meu primeiro ano de doutorado. Eu tenho colegas que se formaram comigo e eu compartilho isso com eles. Eu tenho um grupo no WhatsApp da turma e eu vejo como é difícil pra eles terem investido. Odontologia é um curso super caro, gente. É frustrante pra caramba você estudar e você se dedicar a uma coisa e você gostar de fazer aquilo e você não ser reconhecido. E quando eu falo reconhecimento, é reconhecimento financeiro sim, porque todo mundo quer ter uma vida confortável. E tipo, quando você nota que não é aquilo, que você vai precisar ter outras fontes de renda, você se sente enganada a sua vida inteira. E não é só com odontologia. Antes de fazer odonto, eu fiz engenharia química. Eu não terminei o curso, eu fiz durante o período. E o pessoal que estudou comigo engenharia química, eu acompanhei como foi para algumas pessoas o sofrimento de ter dificuldade de arranjar um estágio. O pessoal de engenharia hoje em dia tem dificuldade de arranjar estágio, porque as empresas elas gastam um salário menor com o nível técnico e acabam
contratando mais técnicos e menos engenheiros. Além de que eles importam muitos engenheiros. Então é frustrante você morar num país que no papel é uma coisa que diz assim, faça ensino superior. E aí dá milhões de facilidades. Vamos abrir SISU com mais vagas e vamos botar cotas e vamos facilitar para que mais gente entre na universidade. Só que se mais gente entra na universidade, o país deve ter a organização para comportar esse número de pessoas que está fazendo o ensino superior, porque esse número de pessoas que está fazendo o ensino superior precisa de salários melhores quando eles saírem. Só que o que acontece é que tem mais gente na universidade, menos empregos quando sai. Mais gente, menos emprego, mais gente, menos emprego. Dá errado, está dando errado. E é um motivo de bad frequente. Eu tenho certeza que não é só pra mim. Se você está passando por isso também, se você se formou e você esperava que a sua vida ia ser diferente, que você ia ter lá o seu salário de acordo com o seu piso, e tipo, pra mim ainda existe a frustração de que eu tô na pós-graduação e tipo, aqui no Brasil você faz mestrado e doutorado pra ser professor, porque não existe um cargo de pesquisador na universidade. E aí, eu tenho certeza que quase todo mundo já teve um professor daqueles que não estava com vontade de ensinar. Por que isso acontece? Porque dentro da universidade nós temos professores que são super inteligentes e que não conseguem dar uma boa aula. Porque aqui no Brasil, o nosso ensino, os mestres e doutores, eles são obrigados a ensinar para pesquisar. Não existe um cargo, um concurso para pesquisador. Você tem que ser professor para pesquisar dentro da universidade. Ou você tem que pesquisar dentro da universidade para ser professor. O que resulta isso? Nós perdemos bons professores, porque existem bons professores que gostam de ensinar, que não conseguem lidar com o mundo da pesquisa e eles não conseguem seguir dentro da área de mestrado e doutorado e entrar na universidade. E então, nossa universidade está perdendo bons professores. E além disso, nós temos pesquisadores que não gostam de ensinar, mas eles estão dentro daqueles concursos, eles estão dentro da universidade porque eles precisam pesquisar. A única coisa que paga pesquisa aqui dentro do Brasil é a universidade, então você precisa ser obrigado a ensinar para pesquisar, porque nós temos pessoas que são pesquisadoras e nós temos pessoas que são professoras e às vezes não coincidem a alma de pesquisador e professor no mesmo ser humano, vocês estão me entendendo? Outra coisa que me revolta muito aqui no Brasil é você precisar de serviço de saúde, de ver como é o SUS no papel. Vocês já viram como é as diretrizes do SUS no papel? O SUS é lindo, maravilhoso, minha gente. É uma coisa assim que você lê e você faz, meu Deus, que coisa perfeita, vem cá, me dá um abraço, SUS, lindo. É muito maravilhoso o SUS no papel. Ele se viu de modelo para quase todos os sistemas únicos de saúde do mundo. Se você for procurar o sistema de saúde da França, que é maravilhosíssimo e que funciona lindamente, ele foi inspirado no SUS. O sistema de saúde do Canadá, vários outros sistemas de saúde do mundo inteiro, se vocês forem pesquisar, eles foram baseados no SUS, porque o SUS é maravilhoso na legislação. Só que ele não funciona. Então, a gente vive num país que a maioria das coisas são lindas no papel e que elas não conseguem sair para a prática. E aí outro motivo de bad por morar no Brasil. E esse motivo, ele já ia entrar no vídeo, mas coincidentemente ele acabou de acontecer. Eu tava gravando ali fora, no terraço da casa do Matheus, que é justamente o mesmo cenário que eu gravei o vídeo passado com as meninas lá da entrevista. E eu estava gravando no mesmo lugar, só que ele fica na área externa da casa. E aí a câmera tava lá posicionada, eu já tava terminando de gravar o vídeo. De repente alguém fala, passa. Aí eu tipo me assustei muito e saí correndo com a câmera loucamente e achando que eu ia ser assaltada na rua. Só que era uma pessoa numa moto colocando o cachorro pra dentro. Era só o cachorro que tinha fugido quando a pessoa foi tirar a moto. E a pessoa tava colocando o cachorro pra dentro e falando pro cachorro, passa. Só que tipo, a gente vive num país que a segurança é tão precária, que você vive com esse sentimento de insegurança tão constante, que o fato de eu ouvir passa, automaticamente eu já imagino que eu vou ter que passar as minhas coisas, os meus bens materiais, porque é assim que funciona aqui. Eu já fui assaltada uma vez. Eu tenho síndrome do pânico, ela foi muito agravada quando eu fui assaltada. Eu fui assaltada bem em frente de casa, lá em Campina Grande. E eles colocaram uma arma na minha cabeça. E eu não sei porquê, eu entrei em estado de choque. Eu tava com minha vida, eu tava com uma bolsa que tava com dinheiro de energia, dinheiro de condomínio, dinheiro de aluguel. Eu tava com óculos de grau, óculos de sol. Eu tinha chegado à noite em casa. E tava minha vida dentro daquela bolsa, minha vida. E aí eles botaram a arma na minha cabeça. E tudo que eu conseguia lembrar era dos meus pendrives que estavam com o meu trabalho do mestrado. Eu só conseguia lembrar disso. E o cara com a arma na minha cabeça, eu, moço, por favor, meus pendrives. Se eu podia me devolver meus pendrives. E o cara tava querendo já botar uma bala na minha cabeça e eu, em choque, eu tava falando inconscientemente, pedindo meus pendrives. E foi muito chocante, eu passei um tempo
pão sem conseguir sair de casa. Eu faltei aula por um tempo, por um período, e eu não consegui sair de casa por um bom período. E até hoje em dia eu não consigo sair sozinha de noite a pé. E eu fui assaltada outra vez, só que aí dessa vez o que é que eu comecei a fazer foi andar com uma bolsa vazia, pra eu entregar a bolsa vazia pra pessoa e ela não me importunar mais e eu não perder nada. E aí eu entreguei minha bolsa vazia. E depois eu fiquei com medo que o assaltante me visse de novo na rua e quisesse me matar, porque eu tinha sido a menina que entregou a bolsa vazia. Tinha um pezinho dentro da bolsa, mas não era nada de valor. Ah, tinha um fone de ouvido. Eu perdi um fone de ouvido dentro dessa bolsa vazia. E essa sensação de insegurança é horrível. Eu acho que a maioria dos meus amigos que fazem intercâmbio, que passam tempo morando fora, que veem como é você viver em um país que você pode sair a hora que você quiser, sozinho, acompanhado, do jeito que você quiser, e voltar pra casa são e salvo, e não ficar com essa sensação o tempo inteiro de que você vai perder suas coisas, que se você bobear ou se você não souber, se você atender celular no meio da rua, você vai perder seu celular. E é isso, morar no Brasil é um problema pra mim, justamente porque é um país em que as coisas deveriam funcionar. A gente tem um país lindo, com pessoas que são calorosas, brasileiro é afetuoso, nós temos um país maravilhoso, cheio de lugar lindo pra se conhecer, um país gigante, diverso culturalmente, e que tudo está escrito no papel de uma maneira diferente como o país funciona. E você fica, tipo, o tempo inteiro no meio disso, porque quando você começa a estudar muito, você fica aprendendo como as coisas deveriam funcionar e como elas realmente não funcionam. E com tudo é assim, o nosso famoso jeitinho brasileiro de fazer tudo acontecer. E é um motivo de bad recorrente. Eu tenho crise de ansiedade por isso, porque eu fico querendo fazer as coisas funcionarem do jeito que elas não conseguem funcionar. E é foda. E se vocês têm outros motivos pra ter ansiedade ou que cause em vocês um sentimento de angústia por morar no Brasil, compartilhem com a gente. Deixa aqui nos seus comentários a experiência de vocês, por que bate a bad de vocês por morar aqui no Brasil. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, apresentem o canal aos amigos de vocês. Eu fui reconhecida na rua essa semana e eu fiquei muito feliz. Muito obrigada para as pessoas que contaram um relato pra mim. Eu fiquei muito emocionada e muito tocada. É isso, deem joinha aqui no vídeo, comentem, compartilhem com os amigos. E pra você que é novo aqui no canal, como sempre digo, seja muito bem-vindo. Um cheiro pra vocês e até a próxima quinta.